Meus amados irmãos, mais uma vez eu vos saúdo com a paz do Senhor. Convido vocês para lermos o texto que foi escolhido pelo nosso pastor para servir de texto áureo a esta escola de obreiro, escola bíblica de obreiro, na carta de Tito, carta de Paulo a Tito, e o capítulo de número 2, e nós vamos ler apenas esses primeiros versículos de 1 a 8 e nos deter mais no primeiro. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade, na paciência. As mulheres idosas semelhantemente que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniosas, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados em tudo, te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostrem corrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Amém? Temos lido a palavra do Senhor Jesus. Eu quero somente pedir aos irmãos que orem por nós novamente. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra lida, que aplique nos nossos corações, em teu glorioso nome, o nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Amados, eu quero primeiro agradecer a Deus por mais uma escola bíblica durante esses anos da nossa caminhada, e agradecer ao meu pastor, que era a vez dele, está aqui ministrando, o homem que Deus levantou para cuidar de todos nós até morrer e de orientar o rebanho que cresce todo dia. Por isso quero agradecê-lo pela oportunidade, a confiança de me trazer essa oportunidade. Então, quero agradecer também pela vida do nosso pastor Isvaldo, a quem tenho um grande apreço, uma grande consideração. Aprendi com o pastor Isvaldo, observando o seu comportamento, aonde a gente se encontra nesse país aí, é a mesma pessoa. Esse mesmo jeito tratável de abraçar, e isso, a gente vai ver muito isso. Esse ano o pastor buscou somente, como ele falou, aqueles que têm experiência com o rebanho, pessoas que têm o que contar para nós. Eu penso que é assim mesmo. Então, baseado nisso, eu vou me segurar por aqui no primeiro versículo dentro desse texto, porque sabemos que as experiências com os obreiros, quem tem é presidente. Amém? Ninguém sabe mais do que quem preside a igreja lidar com obreiros. Com a igreja é diferente. Eu me lembro que o pastor Isaac dizia, pastor Roberto, que lidar com os membros é fácil, agora com os obreiros, é outro nível. E eu quero começar sendo bem objetivos. Só queria pedir uma coisa aos meus irmãos aqui, que me ajudem, porque se é uma escola, precisa que as pessoas
interajam conosco, para eu não ficar lendo aqui os textos sozinho. Então, eu vou pedir a vocês que sejam voluntários na hora, para eu não citar, eu conheço a maioria aqui, para eu dizer, pastor fulano, irmão fulano. Eu gostaria de, quando citar aqui, vocês se levantassem. Há momento que eu vou pedir para 2 ou 3 voluntários, vocês vão ficar já certo de ler, para a gente ser breve ali, não levar muito tempo. Bom, vou ficar por aqui pensando no que convém, a sã doutrina. E aí já quero esclarecer um ponto, porque a palavra de Deus, a doutrina de fato é santa. Se é de Deus, tudo de Deus deve ser santo. Ser de santo, porque o Senhor é santo. Mas é bom lembrar que essa expressão aí, essa pequena palavra, esse termo aí, não é uma abreviação de santa, como alguém pode até pensar. Bom, é sã doutrina, doutrina sã, deve ser doutrina santa. Na verdade a doutrina é santa, mas pelo menos nesse contexto que estamos falando, não é se referindo à santidade da doutrina, porque esse adjetivo aqui citado por Paulo a Tito é uma abreviação. Não é uma abreviação de santidade ou de santa, da palavra santa. Está referindo-se à condição saudável. E é bom a gente explicar, porque vocês vão ouvir muito essa semana, grandes experiências aqui sobre esse texto, e já tirando essa dúvida de alguns, se houver alguns com essa dúvida, a palavra sã aqui entra como saudável. É só vou pedir agora uma pessoa para ficar de pé e ler Mateus capítulo 9, versículo 21. Olha, nós vamos ler Bíblia, viu? A escola é o quê? Bíblica. Então, por favor, não perca tempo. Um voluntário. Isso, amado. O versículo seguinte. Sã. Amém. Muito obrigado. Ouviram? A palavra sã aqui é de saudável. Ele ficou sã, né? Ele está são. Aí é a condição de saudável. Embora nós olhando para o contexto sagrado, o que é a doutrina? O termo doutrina é a mesma coisa que mandamentos, né? Mandamentos. E aí a gente precisa entender que ela é santa, mas aqui Paulo estava falando de coisas saudáveis. A doutrina de Deus é saudável, ela não faz mal. O pastor está dando uma sugestão muito boa. Que deu som. Aqui, pastor. Já tem som? Porque se ele lê, quem está ouvindo pela internet vai ouvir a leitura, entendeu? Mas vocês acompanham aí. Então, eu já vou pedir até para ele repetir, para ver se a gente escuta. Vai, Mateus 21, aliás, 9, 21 e 22, vai. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Quem diz amém? Está explicado? Por exemplo, quando no sentido figurado eu posso dizer assim: não, eu tenho sã consciência disso. Sã consciência quer dizer que a minha consciência está o quê? Saudável.
não estou embriagado, por exemplo. Eu não estou dopado. O embriagado, a pessoa que se embriaga, ele não está com a sua consciência sã. Amém? E isso pode ser através do vinho, do álcool, mas pode ser até por drogas lícitas, questão no caso de medicação. Eu tive essa experiência na pele. Eu sabia disso, mas nunca tinha tido a experiência na pele. Esses anos todinho, né, tendo conhecimento, desse tempo que eu tenho conhecimento, nunca tinha sentido na pele. Eu já sabia há muito que as drogas alteram o pensamento do homem, mexe com a sua consciência. Eu sabia, mas eu mesmo nunca tinha sentido isso na minha vida, até que o ano passado, em março do ano passado, quando acometido do Covid, e ali fiquei dias internado, como vocês sabem, entre a vida e a morte. E nos primeiros dias do tratamento, eu percebi que os meus pensamentos, que a minha consciência estava variando. Então, no terceiro dia, eu tentava pensar, né, eu queria orar a Deus. Eu orei muito antes de entrar no hospital, mas durante o tratamento eu queria orar e não conseguia orar, porque o meu pensamento, ele ficava vulnerável. A minha consciência, por exemplo, se eu pensasse na minha família em casa, eu começava querendo pensar, fugir. Daqui a pouco eu estava na igreja, daqui a pouco eu estava em outra coisa. Era assim, e era aquela turbulência mental, e eu não conseguia nem parar para pensar. Depois do quarto, quinto dia, foi que em um certo momento eu percebi que o pensamento voltou, que a minha consciência estava firme, e eu comecei a pensar, e aí eu pensava a ponto de eu começar a orar a Deus. Então, essa experiência da sã consciência, que para mim antes era um conhecimento sem ter tido a experiência, baseado no que os outros já souberam, agora passou a ser real. Eu posso estar com a consciência turva por causa de medicamento. É por isso que o elemento pode ser até barrado numa blitz, como é que chama? Da lei seca, não é? E dependendo da medicação, o cara botar o bafômetro, opa, aqui tem coisa. Não é somente o álcool que vai aparecer ali, não. Outras substâncias aparecem. E pode ser. E é bom que você que toma certas medicações anda até com o remédio, né? Por perto. Você não, é porque se os caras encontrassem, não. Só se foi a medicação, foi a lapada que eu tomei do remédio, porque eu não bebo. Mas que mexe, mexe. Então, a palavra sã consciência é não embriagado, não turbado, não perturbado. E também essa perturbação pode ser demoníaca. Nós somos pentecostais e somos do reteté, como a maioria diz. A gente gosta da animação, mas a gente sabe que às vezes Satanás quer fazer a festa dele. Porque quando o homem perde a graça, a proteção do Espírito Santo, ele pode ser passiva ou ativamente usado por Satanás. É só a gente lembrar do caso de Saul. Lembra lá do Saul? O homem que antes profetizava junto com os profetas, depois agora sem o Espírito Santo estava perturbado, dizendo coisas que não convinha, porque estava naquele estado espiritual. E você pode até ler agora 1 Timóteo, acompanha aí capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo 4 e versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé,
dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Está ouvindo? Então pode ser uma atitude, uma atividade, né, diabólica. A igreja tal aí, que a evitar até dizer não, mas quem conhece a história sabe, no seu tribunal, chamado de a Santa Inquisição, quando eles queriam condenar alguém porque disse alguma coisa que pode ter sido verídica, mas a igreja não queria que fosse divulgada, eles condenavam a pessoa, ou então faziam um acordo para eles mentirem, negarem, dizendo que teve um surto, a mente foi turvada na hora que disse. Aconteceu isso com Copérnico, que só não mataram porque ele era um homem do clero, e tinha vários conhecimentos que ele explorava, era cientista, era astrólogo, era padre, era tanta coisa lá. E aí foi ele que desenvolveu a teoria que hoje nós vivemos, a ciência explora, que é a heliocêntrica. Porque até o século XV, antes de Copérnico, durante toda a Idade Média, a igreja defendia a teoria geocêntrica, desenvolvida por Ptolomeu, acho que era dito isso, se não estou esquecido agora o nome, lá no século II da nossa era. Que a Terra era feito um prato e a Terra era o centro do universo. No século XV, Copérnico vem com a teoria heliocêntrica, dizendo que a Terra girava em torno do Sol. E que não era como... Aí pronto, foi chamado para ele desmentir. E como era que desmentia? Era só o cara dizer que tomou lá um negócio ou adoeceu da mente um momento, surtou. Só que hoje, para dizer surtou, tem o elemento para surtar, ele tem que ter problemas de um distúrbio muito forte, que ninguém quer nem dizer que é esquizofrenia. Nós somos pessoas que podemos ter vários transtornos sem ser esquizofrênico. Então, se o elemento surtar, é porque é psicótico. E se ele é psicótico, então ele tem esquizofrenia. Então, mas o camarada chegava e dizer, eu surtei, que era para não perder a vida. Aconteceu com Copérnico, aconteceu também com Galileu Galilei, né? Que teve que fazer a mesma coisa, negar para não morrer, e ainda foi condenado à prisão perpétua. Então o elemento dizia, eu surtei, eu fiquei dizendo bobagem, foi eu que disse uma bobagem. Mas de fato Galileu negou para não morrer e depois disse, infelizmente eu menti, mas a terra é redonda. E eu vi isso, foi na Bíblia, eu fui explorar porque na Bíblia dizia, eu fui explorar nas experiências e terminei concluindo que a terra é redonda, e o tempo vai mostrar para todos que a terra é redonda e que não é o centro do universo. Então, isso aqui só para mostrar para vocês que a sã consciência é quando a pessoa tem condição de avaliar entre as coisas, uma coisa e a outra. Então, do mesmo jeito, a sã doutrina, a doutrina saudável, vem de Deus, a doutrina, como disse Pedro, né, que não vem dos homens, mas de todos aqueles homens que Deus escolheu para falar pela boca deles, ou inspirou para escrever. Essa é a doutrina sã. Olha, leamos ainda o capítulo 6 de 1 Timóteo, está aí aberto o texto, passa só para o capítulo 6, e vejamos o versículo 3 até o versículo 5, para esse contexto. Vamos lá? Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias ruins e suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Estão ouvindo, irmãos? O texto, participaram aí,
da leitura e acompanhando no texto, veja o que Paulo escreve a Timóteo. Se for outra doutrina, não é saudável, não é sã. Mas se vocês observarem, nesse primeiro versículo, ele diz assim, ó, que não se conforma com as sãs palavras. A doutrina é sã, sim. As palavras que compõem a doutrina são palavras sãs também. A palavra do Senhor Jesus. É soberbo qualquer um. Vê se não tem aqui a palavra delira. Está aí? É soberbo. Soberbo é orgulho. O camarada poderia ser orgulhoso sem estar delirando, quer dizer, sob uma influência ruim mental. Então, o orgulhoso é um estado, o elemento se envaidece. Esse tem sido, desde o princípio, antes que, a gente pode dizer até antes de Adão, não é? Já tinha acontecido com Lúcifer. A vaidade dele, o orgulho dele, porque era muito belo, levou ele a esse estado desgraçado, não é? E não vai ter jeito, porque Deus não vai perdoá-lo. Então, sempre foi o problema. Agora veja, soberbo, nada sabe, porque a mente dele está turvada. Eles não vão conseguir entender nunca. Você duvida? Se a gente fosse ler agora o capítulo 1 de Romanos, a partir do versículo 19, Paulo diz que todos são indesculpáveis diante de Deus quanto à existência de Deus, porque o que precisava fazer para demonstrar que há um Criador, Deus fez, estão aí patente aos seus olhos. Romanos 1, a partir do versículo 19, vocês vão ver que não tem desculpas, não são desculpáveis diante de Deus. Por isso que a fé cristã não é crer em Deus. Não, nós não pregamos a crença em Deus. A pregação do Evangelho é a fé eu não vi em Cristo. Em Deus, eles orgulhosamente, vaidosamente, aqueles que disserem que Deus não existe, é por fino orgulho, ou então porque está sob a influência diabólica. Homens que de nada sabem, é soberbo. Agora veja, depois da vírgula diz sabe, mas o que? Delira. O que é um delírio? O delírio é você sair na naturalidade, aquilo que é natural da sua personalidade, e você diz, meu Deus, está delirando. O elemento extravasou daquilo, disse coisas que você nunca imaginava que ele dissesse. E você imagina que ele está em sã consciência. Às vezes não. Às vezes ele está possesso, ou no mínimo tocado pelo o inimigo que está sobre ele. Então, homens corruptos. Se for na palavra, eles corrompem a palavra, eles não falam a verdade. Eles não concebem a sã doutrina, porque eles não vivem a sã doutrina. Eles querem adaptar o texto sagrado ao seu bel prazer. Isso pode ser até por ignorância, mas muito pouco. A maioria é mesmo uma condição de estar mentalmente perturbados. Aqui, privados, aliás, corrupto de entendimento. É aquele que Paulo cita lá, em um momento que ele diz assim, que há aqueles que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento de quê? Da verdade.
Existe esse tipo de gente. Aprendem sempre. O rapaz está há tanto tempo aprendendo, mas nunca passa na prova. Nunca ultrapassa aquele limite, porque ele não consegue. Aí Paulo cita essa expressão, citando duas pessoas lá. Ele diz, são falta de entendimento. Não consegue chegar ao entendimento, embora fique aprendendo. Assim, nós somos eternos aprendizes. Mas nesse particular, se eu aprendo, eu evoluo no meu conhecimento. Se não há evolução, se eu ainda estou preocupado com os rudimentos da doutrina, ainda tem coisas do rudimento, das coisas elementares que eu não compreendo, então é porque eu estou na condição daquelas pessoas que aprendem sempre, mas não chegam ao conhecimento da verdade. Então, amados, com esses textos que a gente leu aqui, mostra que a sã doutrina é a doutrina que faz bem, que coloca a gente num estado de saúde mental, espiritual, física, porque são as palavras que o Senhor falou. Eu não me lembro, apesar de já ter lido o conteúdo sagrado mais de uma vez, por estudá-lo, desde adolescente, a partir dos 12 anos, mas eu não me lembro ter lido na Bíblia em lugar nenhum, com exceção, acho que do Salmo, que me lembrei agora, do Salmo 105, abre aí, no Salmo 105, confere aí, 105, deixa-me ver, Salmo 105, que às vezes vem na mente, e eu sou dos que obedeço a Deus, deixa Deus falar. 105, versículo 42. Porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Pronto. Que eu me lembro foi a única vez que eu vi falar da palavra santa, ou santas palavras. As palavras de Deus é a doutrina, sim ou não? Aí, santas palavras, o salmista expressa como santas palavras. Mas eu gostaria de ir de mais adiante e fazer o seguinte comentário. Observando esse texto que eu li, até o capítulo 8, eu quero, juntamente com vocês, avaliar o que Paulo diz a Tito, não traçando assim, porque eu sei que Deus vai usar muito esses homens que vieram, homens como já temos aqui, de grande envergadura e conhecem em detalhes as necessidades dos obreiros. Mas eu vou me atrever a dizer isso aqui. Observando o texto de Tito, 2, de 1 a 8, que foi o que eu li, eu podia dizer com toda certeza que encontramos, pelo menos nesses versículos que eu li aqui, 5 responsabilidades de quem precisa ministrar a doutrina, a sã doutrina. Eu falei responsabilidade. É uma responsabilidade doutrinar a igreja, ou não é? Muito grande. Ninguém deve vir para a doutrina, no dia da doutrina, seja ele o obreiro que for, despreparadamente. Não. Não e não. 3 vezes não. É preciso que você tenha tirado um tempo para o apreço. Você pode até dizer pouquíssimo, mas na sua consciência tem que ter conteúdo doutrinário, porque é uma responsabilidade que você está tendo de alimentar com a palavra de Deus a igreja que vai morar no céu. Então, amados, eu falei 5 responsabilidades, e para confirmar isso, é preciso que a gente entenda. Paulo disse que é necessário que os homens nos considerem ministros de Cristo.
Se a igreja não nos considerar, ela não quer ouvir. Quer, pastor? Não. O pastor, às vezes, quando não pode vir por algum motivo, pede a fulano de tal para vir, porque nós estamos assumindo a confiança dele. E chegar aqui, e você não ter um conteúdo para entregar, é um desastre. É como ele às vezes diz, é uma lástima, né? Tem que pagar preço em cima desse conhecimento, porque você não é para fazer graça, não é para você ser filmado e aparecer na internet, é para você dar o conteúdo, passar um conteúdo, né, saudável para aquele povo que está ali lhe ouvindo. Então é preciso que as pessoas considerem você como ministro. Vamos ver isso, Paulo dizendo em 1 Coríntios capítulo 4, versículo de número 1 e 2. Paulo a Corinto, sua primeira carta. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Quem ouviu? Está muito apático assim, os irmãos estão como... Eu sei que é o começo, não é? Mas nós estamos citando a verdade, a verdadeira doutrina. Os irmãos ouviram direitinho? É necessário que os homens façam o quê? Nos considere. Tem que ter respaldo perante a igreja. A igreja considere. E não censure, por exemplo, eu chegar aqui, misericórdia, mas vê quem o pastor mandou hoje. Mas veja mesmo quem o pastor mandou, porque já tem gente lá embaixo censurando. Você não está gozando da consideração que os homens vão dar. Então Paulo já advertiu. Eu quero que o meu amigo leia de novo, porque a ideia tem que ser massificada. Esses dias aqui eu tenho certeza que vai ser massificada. Agora, com a experiência daqueles homens que conduzem o povo, olha, os ministros. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Amém? É responsabilidade ou não é doutrinar a igreja? Eu não esqueço daquelas coisas que ensina não, viu, pastor Orisvaldo? Lembra da doutrina que o senhor falou aqui, naquela escola bíblica de Caifás? E aquilo ali a gente até riu, mas ele falou, tem pastor Caifás. Eu não sei se morreu o Caifás lá, ou se está vivo. Ele disse que lá em Alagoas tem uma igreja lá que o pastor chama Caifás, não foi? Eu não esqueço não, quando eu escuto, eu tenho 2 ouvidos para escutar. Agora tem gente que não aprende, irmão, porque ouve, mas não liga. Está aqui, mas é como se não tivesse, está entendendo? O pensamento está lá longe, então pode ser falado aqui o que falar. O que foi mesmo? O que foi mesmo? Esses nunca vão aprender, nunca vão aprender. Para aprender eu tenho que estar atento, senão eu não me lembrava dessa palavra aí. E a esposa do Caifás foi lá pedir a ele para ficar lá. Não foi assim, pastor? Me ajude? Foi ou não foi? O nome do homem era Caifás mesmo. E a igreja de Caifás, olha, Caifás não tinha, irmão, apesar de ter complicado bastante, está o nome dele na história, mas ele não tinha uma doutrina sã. Tinha? Não tinha essa doutrina. Porque disse o pastor, naquela escola bíblica passada, aquela última que tivemos aqui, o pastor Orisvaldo, ele disse aqui, ensinou para a gente, que o povo passava na porta do templo, na época do Caifás, e ia para onde? Para o deserto. Ele ensinou aqui, e mostrou na palavra, iam para lá, para o deserto, porque lá tinha um que ensinava a doutrina, a doutrina verdadeira. Ô glória! E lá
disse que, até o texto ele citou aqui, conosco, disse que ardia, não foi? Eu segurei, pastor. Ó, ardia e iluminava. É por isso que tem gente deixando a igreja, indo para a igreja vizinha, porque não tem doutrina. Farofa uma vez até dá para você comer, agora farofa todo dia, pelo menos se for farofa, aí você um dia faz de girimum, o outro dia faça uma farofa de outra coisa, para ver, mas só farofa, irmão, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Aí, ó, o povo vai passar na porta da tua igreja ou da minha igreja, vai passar e vai procurar a igreja de Caifás. Aliás, de João Batista. Porque com João Batista o povo, mesmo a mensagem dura, não era? Que ele não alisava não. Os fariseus, que também não queriam ouvir Caifás, foram para lá na má intenção de reagir contra. Mas quando foi chegando para ouvir o pregador, aquele que estava preparando o caminho, vocês, raça de víbora, quem vos ensinou? Quem foi que guiou vocês aqui? E Jesus disse, falando de João, disse assim: o que é que vocês foram ver no deserto? Foram ver isso. Ardia e iluminava. Não existe palavra de Deus dura, irmão. Não existe. Existe maneira do pastor, o meu jeito, se eu falar mal do irmão, se eu atrapalho a vida de alguém, mas a doutrina não. Nunca prepare uma doutrina feita uma carapuça. Eu estou com raiva de fulano, hoje ele vai ouvir, já que eu não tenho coragem de falar com ele no gabinete, num banco, fora de casa assim, ou como amigo, eu vou dizer, eu vou pegar ele aqui, ó. Eu vou pegar ele aqui, ó. Ó. Isso não é doutrina, não. Não. Doutrina é aquela que serve para alimentar a igreja. Agora, o Caifás não vai entender nada, mais nada mesmo, porque ele dizia coisa lá, Jesus rebatia ele não sabia o que dizer. Então, eu falei que havia 5 coisas que eu tinha visto dentro desse texto, que torna-nos muita responsabilidade, viu? Na hora para ministrar a palavra de Deus, a doutrina, como ministros. Há um texto que Paulo diz para Timóteo: se você fizer assim e assim, será bom ministro de Cristo. Mas aqui ele diz que para ser ministro de Cristo era preciso que tivesse a consideração do povo. O povo precisa considerar. E quem vai considerar uma pessoa que não sabe se comportar, o que é que a pessoa vai fazer na igreja de doutrina, irmão? Pelo amor de Jesus. Vai fazer o quê? Olhar para mim, me achar bonito? Ele vai na esperança de ouvir uma palavra que arda no coração dele. Tem que ser uma doutrina sã. Daquela que ele passa rasgando, queimando, mas no início era doce, feito mel, como mel, mas depois que entrou, era fel, mas ele não corre. Nunca vi crente, eu estou com 66 anos, eu nunca vi crente deixar a igreja por causa de doutrina, eu nunca vi. Agora, entre aspas, voltando o texto aqui, por causa de doutrina, entre aspas, doutrina pesada ou maneira, não, é quando não tem doutrina. O povo não suporta. Tem que ter a doutrina sã. Muito bem. As 5 coisas, pastor. Dentro do texto, sim. Primeira coisa que nós vemos nesse texto é que tem que falar o que convém. O que, irmãos? A sã doutrina. Não é o que convém a mim como pastor. Eu estou querendo desabafar com alguém
ou até talvez com um obreiro, e eu pegar aquele texto, conheço aqui, eu vou pegar, e vai ser certinho na cabeça dele. Ô tiro, hoje vai ser um tiro certeiro. É Caifás. Porque se for pastor mesmo, ele não vai se preocupar de pegar um negócio desse para bater. Ele quer ensinar, ele quer alimentar aqueles que estão precisando de alimento, que estão fraquejando. Então, aqui eu diria, não posso falar essa doutrina, né, para atender a minha, não é a sã doutrina. Se eu for usar, eu vou usar aqui, convém a sã doutrina e não a minha pessoa. É a primeira coisa que eu tiro daqui do texto. Eu preciso falar a sã doutrina e não a minha pessoa. Segundo, saber aplicar a sã doutrina de modo abrangente. Por que abrangente? Se vocês ouviram, acompanhar a leitura que eu fiz, ele começa falando dos idosos, depois das mulheres idosas, cita as mulheres mais jovens e depois os jovens. E poderia dizer também até as crianças. Por quê? A doutrina de Deus é abrangente. Por isso que é muita responsabilidade. Eu tenho que usar uma linguagem que alcance as pessoas. Eu não posso chegar aqui, eu sei chegar em um lugar mais elevado e melhorar o português, procurar evitar as palavras mais simplísticas, porque eu estou num lugar melhor. As pessoas são mais eloquentes, mas precisamos atender na doutrina sã. Eu estou falando para pessoas de vários níveis culturais, pessoas que vão compreender uma palavra, outra não, e eu preciso citar aquela palavra e logo em seguida, se citá-la, explicar numa mais fácil de entender, porque é melhor que eu faça como Paulo disse, eu fale uma palavra e edifique a 1000, do que falar 1000 e não deve ficar a ninguém. Então, amados, primeira coisa, falar o que convém à doutrina, a sã doutrina, e não o que convém a mim. Segundo, saber aplicar a sã doutrina de forma abrangente, que alcance homens velhos, mulheres, jovens e tudo. Terceiro, servir. Tirei tudo do texto. Se vocês quiserem depois verificar direitinho o texto que eu li até o versículo 8, que é o que está, é o texto áureo dessa escola bíblica. Em terceiro, servir de exemplo da obra. Aquele que ministra a doutrina, ele precisa servir de exemplo. Se ele não tem exemplo, o povo não quer ouvir. Pode até vir na esperança de ouvir uma pessoa, e quando chegar, eita, meu Deus, mas vou repetir, o pastor mandou esse, né? Eu já não aguento nesse homem nem lá, e eu vim para a sede para ouvir ele. Então, é responsabilidade muito grande, é preciso ser exemplo. É aquele obreiro que não tem de quê? Se envergonhar. É bíblico isso? É bíblico? É doutrina isso? É. O obreiro, antes de chegar aqui para aparecer na televisão, ele devia se olhar no espelho e perguntar: ô espelho meu, estou eu na condição de hoje entregar a palavra? Ou vai ter alguém me censurando lá, dizendo: mas ele comprou e não pagou. Comprou um carro que não podia pagar e a concessionária vendeu, mas o banco tomou. E agora está ali dando uma de justo. Nós estamos sendo julgados, irmãos. Mas quando as pessoas consideram, conhecem você e sabe por onde você anda e o caminho que você vive, ele não vai dizer assim: eita, carapuça, vai dizer assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eles tomam como é Deus que está falando na boca do obreiro. Então, terceira coisa que eu tirei aqui é que tem que servir de exemplo na obra.
Aplicando, veja o meu comentário, aqui é inferência minha. Aplicando também a si mesmo, e não como quem tem isenção. Você já viu que tem gente que parece que tem isenção. O que é isenção aí, pastor? Isenção aqui é que ele pode dizer o que quiser. É como se a palavra não mexa com ele, é só com os outros. Você me entende? Não, eu posso dizer o que eu quiser, sou eu que vou dar a doutrina. Só que essa palavra aqui, ela é uma espada de dois, ela corta para lá e corta para cá. Não tem isenção para ninguém. Ninguém está isento dessa doutrina. Se você fala a doutrina e fala a verdade, você precisa estar de acordo com a doutrina. Você não está isento. Só quem pode isentar-se das coisas é Deus, porque Deus não vai se corromper com nada. Deus, veja bem, não havia tempo até que o que criou o tempo mandou o tempo existir. E ele criou o tempo e ficou fora dele. Quem foi esse? Quem foi esse? Veja bem, ele criou o tempo para controlar tudo. A Bíblia diz que para tudo tem um. Não é? Eclesiastes 3 não diz isso? Para tudo tem um tempo. Quem criou o tempo? Mas ele criou o tempo e disse: eu não. É para controlar lá, aqui não. Eu posso controlar e fazer o que eu quero. Deus! Deus! Você não é Deus! Eu não sou Deus! Tem que estar de acordo com a palavra. Senão ninguém quer me ouvir. Ninguém quer. Leia, amado. Sim. Aleluia. Agora, irmãos, sim, senhor, aqui agora pode ler. Sim. Estou gostando da interação, estou gostando. Vamos lá. Sim, senhor. Sim. 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 Aleluia. Aleluia. Veja aí. Eu tenho que ensinar os outros e não ser reprovado. Então, se eu estou ensinando, eu aprendi e estou vivendo de acordo. Aí o povo quer ouvir. Quem diz amém? Então falta aqui servir. Agora, quarta coisa, ninguém está isento, né? Então, quarta coisa, mostrar incorrupção, seriedade e sinceridade na doutrina. Para eu não corromper, eu tenho que ensinar como a Bíblia é, como o texto diz. Se eu não tenho condição de mentalmente, só em ler, entender, porque tem gente que às vezes lê um texto, ele nem passou por aquela fase gramatical da compreensão de texto, aquela coisa toda, né, de interpretação, e isso é gramatical. Mas mesmo conhecendo, às vezes a gente lê, eu mesmo, às vezes eu estou lendo um texto que eu queria ler em 5, 10 minutos, mas uma coisa enganchou, aí eu passo o dia todinho e só paro quando eu encontrar a saída. Eu sou desse jeito. Eu fico remoendo e vou para lá e pego isso, pego aquilo, vou lá, e até que aquilo fica entendível. Então aqui, agora eu estou conformado. Oro ao Espírito Santo, que é o real intérprete da palavra, para não ensinar aquilo que eu não possa. Amém? Ensinar. Então, nada de corrupção. Não pode, você não tem o direito, eu não tenho o direito de acrescentar nem subtrair o que está no conteúdo. Não posso. Por quê? Porque o conteúdo aqui, a gente chama de texto, a parte canônica das Escrituras, esse aqui, eu garanto a você, por mais B,
eu garanto que ela é suficiente, ela mesmo diz, que é suficiente para santificar a igreja de Cristo. Vocês acreditam que o que está aqui na Bíblia é suficiente? Sim ou não? Eu posso até me apoiar, eu tenho um conhecimento vamos dizer assim, cultural, e eu pegar uma literatura daquela para entender um certo princípio, como faço eu e todos os que estudaram teologia e outras ciências, mas nunca aquilo ali pode passar na frente. O que está escrito, está escrito. E Paulo escreveu dizendo lá, eu acho que é capítulo 15 da carta aos Romanos, né? 15:4, muito obrigado. Vamos ler? De Romanos 15:4. Paulo diz isso que eu acabei de falar aqui. Vamos ver. É bom quando a gente fala isso. Por isso que eu explico. Se eu vinha pregar aqui, eu garanto a vocês que depois de meia hora eu já não tenho mal o que dizer. Eu fico aqui, se for o pastor, tem que falar 1 hora, eu vou passar mais meia hora, me perdoe a baixa palavra, pastor. É como a turma de enchendo. Eu tenho conhecimento da Bíblia desde pequeno, eu vou falar muita coisa, mas nem precisava. Meia hora, se for pregação, em 30, 35 minutos, eu vou dizer muita coisa. E não preciso nem de nada escrito para pregar, não. Agora, quando é ensinar, eu já disse a ele, passa 3 dias antes, pastor, antes de o senhor convidar, porque eu preciso, eu não sou tão inteligente de pegar assim, não, eu preciso parar, avaliar para poder falar. Então, eu estava preparado para falar alguma coisa, estava, porque aprendi com ele aí, ó. Ele diz assim, eu mesmo não peço não. Eu posso falar do meu pastor? É o meu exemplo aí. Olha, eu mesmo não peço não. Agora, se me derem uma beirinha, né? Uma beirinha, olha, ele pega até a Bíblia assim, vocês já ouviram, né? Pega assim, né? Olha, se me deram uma beirinha, aí tome, vai-se embora o tempo. E eu aprendi que tem que ser assim, a gente tem que estar preparado. Mas rapaz, eu vim para a doutrina, eu vim para ouvir, o pastor vai lá, já me botou para falar. Você tem que vir para aqui com a palavra no coração. E aqui Deus vai falar outra coisa que você não estava esperando falar. Vamos mais. Mostrar integridade, né? Mostrar incorrupção, nada de tirar do texto, modificar. E o quinto, usar uma linguagem, como é que está no texto? Uma linguagem sã, saudável. Viu? Não se pode usar palavras chulas, não, mas palavras saudáveis. Temperada com o que, Paulo diz? Com sal, a palavra tem que ter sal, não é insossa não, sabe? Ninguém aguenta uma comida insossa, até que uma vez escapa, mas toda vez a palavra sem sal, irmão. Então o povo vai passar e dizer, não, entra aí não, que é a igreja de Caifás. Tem que ir para aquela outra, João Batista está ali na frente. A palavra é dura. Mas tem uma coisa, lá arde, sabe? Arde, tem calor, ilumina. A sã doutrina permanece intacta, sim ou não? Ela subsiste eternamente. Ela é abrangente, como já citei, baseado no texto aqui de Tito. É atemporal. Ela nunca mudou e nem vai. Bom, quem está mudando é os crentes, procurando a igreja de Caifás. Porque lá pode isso, lá pode aquilo. É Caifás. Caifás não quer nem saber quem vai para o inferno, nem quem vai para o céu. Caifás só quer estar na pompa do negócio. Caifás só está preocupado com o nome dele. Então está muita gente saindo para ir para a igreja de Caifás. Mas por quê? Quer viver conforme o mundo. Mas a doutrina é abrangente, é atemporal, ela não vai mudar. Tudo isso eu tenho o texto, não vou ler, porque
Eu sei que os irmãos acreditam que eu estou falando o que está na Bíblia. Tá? É referência tudo aqui. Além de ser atemporal, ela é parte da vida do homem. A doutrina, sim, senhor. Mateus 4:4. Abrangente, é no texto que eu li, de Tito 2. Atemporal, num versículo só, Isaías 40, versículo 8. Lá o profeta diz, dá para encontrar aí, varão? Encontra aí. Que é eterna. Escuta a leitura ali, que eu estou encerrando por aqui, com essa mexida que nós falamos aqui, para mim já é suficiente. Isaías capítulo 40, versículo 8. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Quem diz amém? Então, ela é atemporal. Do jeito que a palavra foi nos dias de Noé, é a mesma. É ou não é? É, a palavra de Deus não mudou. Quem falou foi Deus. Quem inspirou foi Deus. Creia quem puder, mas ela vai permanecer. Ela também faz parte da vida do homem, porque Jesus em Mateus 4:4 disse: nem só de pão viverá o homem, mas, completem, mas, sim, que procede, que sai da boca de Deus. Então faz parte da vida do homem. Embora eles não reconheçam, nós temos que reconhecer. A doutrina faz parte da minha vida. Muito bem. Também a doutrina de Deus é como chuva. É como a chuva, a importância da chuva para a relva. É o que diz, pelo menos em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 2. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 32. Eu falei tão rápido que me lembrei de Inácio. Cadê? A Mauri estava aqui? Quanto? Né? Fala muito rápido as pessoas. Então, aqui ó, 32:2. Goteja a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Se essa doutrina Deus quer que goteje como chuva, e se você não estiver ministrando a doutrina conforme a sã doutrina, e aquela relva que você está cuidando, que lhe deram para você cuidar? Porque diz que um plantou e o outro vai o quê? Regar, né? Que é regou. Quem é que vai fazer o crescimento? Aí o crescimento, não, o regar, a ação de regar, você vai regar com o quê? Com o quê, irmãos? Com a doutrina. Goteja a minha doutrina como a chuva. Você que está lá na congregação, tenha essa preocupação na cabeça. Você precisa, irmão, fazer a doutrina regar a lavoura de Deus. Sexto, para encerrar aqui, eu vou parar por aqui. Eu estou falando no 4, falei 4, agora o 5, depois o sexto. É um ensino para todo momento. Deuteronômio 11:19. Sentado, andando, em casa, no caminho, a doutrina é ensino para todo tempo. É com seus filhos, é com seus parentes, é com os irmãos. Você tem que ter a palavra doutrinária, porque você foi chamado para isso. Sexto, é o caminho que não causa embaraço na vida, é a doutrina. Provérbios 4:12. Por elas andando, quem sabe? Por elas andando, não embaraçarão os teus passos. Confira. Não olhe para mim não, olhe para a Bíblia aí que você vai ver. Que é assim que está escrito.
A mim você pode ouvir, mas confira aí, porque se estiver em desacordo, aí eu vou pedir perdão aos irmãos. 4:12 de Provérbios. Então eu encerro por aqui, agradecendo a paciência dos irmãos. Com esses princípios que eu citei, já é suficiente para a gente permanecer sendo útil na obra de Deus. Muito obrigado, pastor. A EADALP vem há quase meio século fazendo a obra missionária sem parar, levando o ID do nosso Senhor Jesus Cristo para as nações. Atualmente, a Assembleia de Deus em Abreu Lima tem missionários desenvolvendo trabalhos evangelísticos e sociais permanentes na Alemanha, com os missionários Everaldo Lopes e Herotildes Lopes; no Equador, com os missionários Edinaldo Xavier e Marlene Xavier; nos Estados Unidos, com os missionários Robson Lucena e Rafaela Lucena; na Itália, com os missionários João Vitor e Priscila Lopes; no Paraguai, com os casais de missionários Danilson Santana e Adriana Santana; e também os missionários Vivaldo Almeida e Leane Almeida; no Peru, com os missionários Assuero Chagas e Rebeca Chagas; em Portugal, com os missionários Antônio Vessosa e Noêmia Chagas. No continente africano, a EADALP também tem realizado um maravilhoso trabalho, ganhando almas, discipulando e realizando grandes ações sociais nos seguintes países: no Quênia, com o casal de missionários Oliver Munt e Aldeci Munt, e a missionária Josiane Priston, nas montanhas de Tinderet; e em Moçambique, na porção sudeste do continente africano, com os missionários Milton Rafael e Glauci Trindade. Vidas têm sido impactadas, alcançadas e abençoadas por esta grande obra de missões que todos nós da EADALP temos realizado em todos esses países espalhados pelo mundo, através das orações, intercessões, contribuições e do empenho de todos. O nosso Deus vai continuar nos ajudando a mantermos essa chama viva em nossos corações, que batem incessantemente por missões. Missões, a batida do coração da igreja.